Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados, a esta casa de amor e caridade, para ouvir o Evangelho e tentar incorporar isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Para começar a nossa harmonização, para preparar-nos para essa leitura, vamos ler o livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o item 135, Pais. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e amoestação do Senhor. Paulo, Efésios capítulo 6, versículo 4. Assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa, vivem mais ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber-lhe o concurso. Os pais do mundo, admitidos às Assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. A maioria dos pais humanos vivem desviados através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigências. Mas, à luz do Evangelho, caminharão todos no rumo da Era Nova, compreendendo que, se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Que assim seja. Então, com essa leitura, nós damos início à nossa palestra da noite de hoje, pedindo autorização da cúpula dessa casa, aos mentores, aos trabalhadores espirituais, pedindo que estejam conosco para que tudo que a nossa irmã for falar possa ser útil no nosso dia a dia. Então, elevemos o nosso pensamento ao Pai, fazendo aquela prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja.
noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa Casa Missionários da Luz, que possam ser todos tocados pelo amor de Jesus, que estejam com suas mentes abertas para as leituras do Evangelho de hoje, como disse a nossa irmã, assimilando aquilo que nos cabe, levando a palavra a quem não está aqui, e que possamos então estar todos aqui preparados com essa espiritualidade que já preparou esse ambiente hoje aqui para a explanação dessa noite. Então, seguindo o tema do roteiro da casa, nós estamos no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos falar do item 18, que é sobre os órfãos. E esse capítulo 13, ele trata sobre não sai da vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então é um capítulo que fala muito sobre a caridade. Então, o que será que os órfãos têm a ver com esse tema que traz sobre a caridade, sobre o que nós fazemos aos nossos irmãos? Então é isso que nós vamos tentar falar aqui hoje, trazendo as palavras do Evangelho e também com base na literatura espírita. Então, segundo o dicionário, a palavra órfão, ela é um adjetivo, né? Então, como todo adjetivo é algo que qualifica, que caracteriza coisas, algo ou alguém, que dá uma qualidade, né, para algo ou alguém. Então, no dicionário diz que órfão é que perdeu pai e ou mãe, que perdeu alguém que lhe era muito querido, ou que o amparava, ou que o protegia. Então, nós podemos observar que o sentido da palavra órfão, ela pode ter uma abrangência maior do que somente essa perda física de pai ou de mãe. Na instrução, então, que o Espírito que fez na codificação para Kardec, que está no Evangelho, na instrução que o Espírito nos trouxe, pela lógica, nós vamos ter que voltar lá em 1864, quando o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito, e contextualizar a época onde órfãos e orfanatos eram principalmente para crianças que perderam seus pais pela morte ou por situações de ordem moral. O que era comum na época, uma mulher que engravidava e era solteira, então ela não podia continuar com esse bebê, às vezes era escondido, e esses bebês eram dados, esses bebês iam para esses que eram chamados de orfanato e que ficavam como órfãos, então, que não tinham nem pai nem mãe, a princípio conhecidos. Hoje nós não usamos mais a palavra orfanato, porque, como voltando a esse tempo, orfanato é alguém que não tem mais o seu pai ou sua mãe fisicamente. Mas a gente vai ver também que a abrangência da palavra órfão é diferente de orfanato. Então, hoje, na sociedade, a gente usa abrigos, casas-lares, que são onde ficam essas crianças que não só perderam pais e mães fisicamente, mas também quem está sem o seu pai e a sua mãe, que ainda estão vivos, mas por algum motivo que deu algum desvio no caminho, estão nesses lugares para a sua própria proteção. Mas como as palavras do Evangelho, então, elas são dinâmicas e também são regidas pelo progresso, assim como a doutrina espírita, então nós vamos contextualizar também para a nossa época atual sobre o que é, então, ser órfão. Então, primeiro a gente vai trazer essa parte onde o Evangelho nos traz e depois a gente vai falar um pouco desse outro lado sobre os órfãos. Então, o Evangelho traz o seguinte: ele foi ditado por um espírito familiar, não quis se identificar, em Paris, em 1860. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar, ou seja, para induzir a servires de pais. Então aí a gente já vê o Espiritismo entrando nisso, né? Por que quando se imaginava ainda em outras épocas um Deus punitivo, a gente sabe, Deus, como Deus pôde fazer isso com essa criança, né? Hoje a gente já com a doutrina espírita a gente entende que há algo por trás disso, que existe também um propósito para isso.
Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei, a lei de Deus, né? Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos sois cara noutra encarnação. Caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo o dever. É aqueles casos onde, por caminhos que ninguém entende muito bem, sem ser pela linha do Espiritismo, como que determinada criança foi parar com pais que não eram biológicos. Quantas histórias que a gente ouve assim de pais que vão adotar uma criança e chegam nesses abrigos e à primeira vista é aquela criança. De onde vem essa ligação? Não pode ser só daqui, né? Então, ali já há um enlace, né? Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois, frequentemente, bem amargos são os vossos óbulos. Quantas vezes seriam eles recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivesse esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina do coração que sangra e considerai que, fazendo o bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Então, o Espírito Familiar, Paris, 1860. Então, o que é necessário nesse encontro de vidas que se dá através da reencarnação? Onde uma criança, como aqui traz, como eu falei lá nessa época de 1864, onde ainda eram muitas essas crianças que estariam ali abandonadas porque não tinham seu pai físico ou sua mãe física ali. Então, muitos eram abandonados realmente, iam para as ruas e depois destinados aos orfanatos, a casas religiosas, enfim. Mas, daí a gente vê esse enlace tão bonito que acontece e muitas vezes alguns pais também começam a se perder nisso e querer dar tudo o que é material somente para essa criança que ali se encontra, ou adolescente. Mas esquece às vezes do principal, que é uma boa palavra, uma boa direção. Aí, um sorriso amistoso, como diz aqui, que às vezes é tudo o que aquela criança precisa nesse momento. Então, a partir daí, nós poderemos passar para uma segunda parte. Como a gente pode trazer, então, os órfãos para os dias de hoje? Como será que está essa convivência familiar de pais com filhos? Pais que estão ali fisicamente, mas às vezes mentalmente não estão ali com os seus filhos. Há uma presença física, mas há uma deficiência às vezes em outro lugar, como numa educação, num sorriso amistoso, numa boa conversa. Então agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso. Eu pesquisando sobre esse assunto, eu cheguei a um texto da revista O Consolador que traz o tema sobre uma ótica bem atual. E o texto tem um título muito bonito que é sobre amar e instruir. E ele falava sobre os órfãos. Então o texto começa com a citação do Evangelho que a gente acabou de ler, onde diz assim: dai delicadamente, acrescentai ao benefício, que é a adoção, o mais precioso de todos os benefícios, que é uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Então, após essa citação que esse texto sobre amar e instruir traz, ele começa contando uma história que provavelmente foi em alguma casa espírita e foi relatado o seguinte: estávamos conversando com uma mãe que nos trouxe seu filho de 11 anos, pedindo orientação e auxílio psicológico para o menino,
que tinha medo de qualquer situação em que se notasse agressividade verbal ou física. Qualquer coisa que ele pressentisse vinha para a mãe querendo protegê-la. Por trás dessa atitude, o trauma emocional de ter visto o pai, alcoólatra, agredindo a mãe muitas vezes antes que dele ela se separasse. Então houve uma separação e esse filho ficou com essas preocupações excessivas de estar sempre querendo proteger a mãe. Aí, conversando um tempo com ela e o menino, e a mãe, abrindo-se, contou algo mais grave ainda. A filha, de 14 anos, 4 dias antes, havia tentado suicídio. Ela estava trabalhando quando recebeu uma ligação do hospital chamando-a, porque a filha ali estava sendo atendida por haver ingerido vários comprimidos de uma certa medicação. A menina justificou-se com a mãe, dizendo que pensava em morrer para que a mãe parasse de sofrer. Olha só isso para uma criança. Ela preferia morrer para que a mãe parasse de sofrer. O pai havia estado com os filhos dias antes e, num ato de agressão verbal, havia dito a eles que ele e a mãe se separaram por culpa das crianças. Então, nessa história, nós vemos o drama familiar que há entre essa família. Quantas dores ocultas, de um grau muito pesado, caminham nessa terra. O conhecimento espírita nos permite ter uma vaga visão do passado refletindo-se no presente. Por que esse pai, essa mãe, essa menina e esse menino estavam na mesma família, com esses entraves tão sérios de culpabilidade, de tentativa de suicídio, de querer proteger a mãe, pai culpando filhos, como disse na nossa primeira leitura, né, ali na citação no começo, né, para não levantar a ira dos filhos. Então, assim, quão importante é a palavra nesse momento. Então, ali nós vimos espíritos em grandes dificuldades reunidos pela reencarnação. E quem pode orientar isso nesse seio familiar? Quando a gente ouve tanto falar que a gente não se mete em assuntos da família do outro. Quando a gente não pode, entre briga de marido e mulher, a gente não pode meter a colher, como diz o ditado. Como que a gente pode chegar com uma instrução de entendimento numa família dessa? Então, nós vemos, então, numa história dessas, a quantidade de órfãos de pais vivos que existem por aí, soltos nas ruas, abandonados dentro de suas casas, ou sem o pai ou sem a mãe, que trabalham fora e só veem os filhos à noite. Tá, Nani, mas tem problema? Eu sou obrigada a trabalhar. Eu sou pai, eu sou mãe, eu sou obrigada a prover o trabalho para trazer o alimento para os meus filhos, para a minha casa, para o nosso bem-estar. Eu não tenho como não trabalhar fora. A questão não é essa. A questão é o tempo que nós dispensamos para que aquela criança que veio para a nossa responsabilidade, qual é o tempo, se ele está sendo proveitoso para aquela criança ou não. Porque a gente vê N tipos de famílias. Famílias que o pai e a mãe trabalham fora, as crianças vão para a escola e ficam nessa situação, mas quando se encontram é um amor puro. É uma conversa interessada. Enquanto outros a gente vê que nesse movimento todo, o pai e a mãe chegam em casa cansado, toma o celular, toma isso, nem conversam com seus filhos. Então, esses são hoje os órfãos de pais vivos, a qual o Espiritismo nos traz e a qual a gente vê tão sério hoje na nossa sociedade. Eu já fui professora, quer dizer, quem foi professora nunca deixa de ser, né? Mas quando eu estava ainda na faculdade de pedagogia, eu fui instruída a ler um livro porque na minha sala eu tinha várias crianças que a gente via esses problemas familiares muito recorrentes. Então, agora estudando sobre esse tema, me recordei de um livro que eu li quando eu ainda atuava nessa área como professora. Ele não é uma literatura espírita, mas ele tem um título que é A Sociedade dos Filhos Órfãos. Quando pais e mães abandonam as suas responsabilidades.
ele é de Sérgio Sinai e esse autor ele estuda sobre vínculos humanos. Como é que esses pais, essas mães estão criando esses vínculos com seus filhos? Então ele traz uma parte bem interessante que ele fala assim: ser pai ou mãe significa trabalhar, como pai ou como mãe. Do contrário, somos meros reprodutores, condição que compartilhamos com qualquer outra espécie de animais. Não se trata apenas de inseminar, de gerar, parir. Isso também é muito simples. Ser pai ou mãe é, no entanto, se converter em educador, reitor, referência, acompanhante, apoiador, limitador e legislador. Olha quantos adjetivos ele dá sobre o que é ser pai ou ser mãe. Mas infelizmente nós estamos vivendo então numa época em que uma grande parte nós temos pais desorientados e filhos também desorientados. Nós estamos com cegos guiando cegos na educação com os filhos. Tá, Nani, mas o que isso tem a ver com o espiritismo? Tu traz uma literatura que não é espírita. O que isso tem a ver com o espiritismo? Aí eu pergunto para vocês, tem responsabilidade no espiritismo? O espiritismo nos traz essa questão da responsabilidade, talvez muito mais do que a gente possa imaginar, e com certeza muito mais do que a gente possa imaginar. Por que nós escolhemos nascer onde escolhemos? Porque sim, que aquela frase que muitos filhos dizem, eu não pedi para nascer, daí até tem um memezinho do Kardec que fala, você conta ou eu conto? Né? Então, o que isso tudo tem a ver com responsabilidade? Quando aquele espírito que está lá lutando para conseguir a vaga para reencarnar, porque não é tão fácil assim reencarnar, né? Com milhões e milhões de espíritos aí esperando. Então, houve essa chance. Escolhi a família, está tudo acertado no plano espiritual. Mesmo que sendo compulsório, mas ele foi para um lugar onde era destinado para ele. Você vai para lá. É como um pai falando também, não, você não quer, mas você tem que ir. Então, até nessa situação, será que não há responsabilidade aí? Aí chega aqui, o que acontece? Vamos pelo mais fácil, né? Porque educar, gente, não é fácil. Eu digo isso e eu não tive filhos, mas eu convivi com muitas crianças já na minha vida. E cada história que eu participei de várias crianças eram histórias, ao mesmo tempo que eram semelhantes, mas cada um com a sua dor. Cada um com as suas características que a gente vê, isso aqui é de outra vida. Qual é a ligação que eu tenho com a minha família para resgatar isso? Aí, isso não é só do filho com o pai, é do pai com o filho, com os pais para com os seus filhos. Tem um poema muito lindo de um poeta libanês chamado Gibran, Khalil Gibran. Ele é muito citado entre os espíritas, embora ele não seja espírita, mas ele é muito citado, que ele fala assim, o tema do poema é das crianças, e ele é um trecho, ele não está o poema porque ele é bem grande. Então, eu citei esse trecho aqui. Podeis abrigar seus corpos, mas não as suas almas, pois suas almas moram na casa do amanhã, que não podeis visitar nem sequer em sonhos. Podereis, quando muito, parecer-vos com eles, mas não trateis de fazê-los semelhante a vós, porque a vida não retrocede nem se estanca no ontem. Vós sois arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. Olha o papel dos pais. Arcos que arremessam seus filhos como flechas vivas. Então, como será que a nossa sociedade está lançando os seus filhos? É época complicada que a gente está vivendo, né? Daí nós vemos hoje, por exemplo, aqui nessa assembleia, eu não consigo ver o número de desencarnados, mas com certeza tem muitos. Com certeza tem muitos filhos aqui. Mas a gente vê, cadê os jovens? Cadê as crianças?
precisariam estar junto com seus pais ouvindo. Que cada sementinha que a gente vai colocando, ela vai ficando lá, uma hora ela desabrocha. Então, para a gente pensar sobre responsabilidade, a gente vai amarrar tudo isso que nós estamos falando com uma questão que está lá no Livro dos Espíritos, que é na questão 582. Por que será que temos filhos, né? Por quê? Né? Para que será que veio? Então, na questão 582, o Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim aos espíritos: pode-se considerar como missão a paternidade? Aí os espíritos respondem: é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. Então, além de uma responsabilidade que os pais têm, é uma missão. E missão não é coisa pouca, né, gente? É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Por que será que então nasce tão pequenininho ali, naquele seinho, e começa a se desenvolver? Tá, Nani, mas o que isso tem a ver com órfãos? Não quer dizer que essas impressões a gente só coloca num recém-nascido. Essas impressões a gente também pode colocar em cada etapa da criança. Porque uma missão, ela não é uma missão só quando nasce. A missão é uma missão para a vida inteira. Os pais não dizem isso? Filho é para sempre. E realmente é. Não é assim? Pais e mães se preocupam com os filhos para sempre. Não é assim? Então essa missão é para a vida toda. Mas, enquanto há essa situação pequenina, que é mais maleável, mais fácil de moldar, muito melhor se torna a educação. Muito há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que de formar o caráter do seu filho. Aí pega, né, gente? Quando a gente dá mais importância ao que é estético no seio familiar do que propriamente dispensar um tempo daquela conversa saudável com as crianças. Se este vier a sucumbir por parte deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então, será que temos responsabilidade quando aquele ser vem para o nosso seio familiar, nessa programação reencarnatória? Aí a gente vê que a responsabilidade é gigante. E mais ainda, quando vem para o seio familiar de uma forma biológica, é muito natural que o amor nasça espontaneamente. E agora, quando é adotado? Quando é adoção, que não veio do sangue, como a gente fala, né? Sangue do meu sangue. Talvez essa responsabilidade seja ainda maior, porque precisamos criar outros laços que não são os biológicos, que também não são compensatórios, porque a gente não pode achar que a gente está fazendo um favor com relação a isso, para aquela criança, porque o caminho trilhado é para os dois, tanto para a família como para a criança. Mas então, e para quem acha que porque não teve filhos, como eu, essa história não é para você, eu digo também que é um ledo engano, porque todos temos responsabilidades. E para encerrar, então, antes que o senhor Altamiro me dê um corte nessa Altamiro, para encerrar, eu trouxe então o que a nossa sociedade, o que os homens, sem ser a espiritualidade, mas com certeza também instruído por eles. Eu trouxe então uma parte do artigo do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde fala um pouco sobre isso.
O ECA, ele é um estatuto feito por homens terrenos. É uma lei. Mas aí pensamos, não é tão óbvio que nós precisamos cuidar das crianças? E há a necessidade de criar uma lei para dizer que precisa cuidar das crianças? Algo que parece ser tão óbvio. Mas, diante de todos os históricos que temos, houve essa necessidade e ainda assim ela não é totalmente cumprida. Então, no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala assim: no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei federal, número 8.069, de 13 de julho de 1990, que regulamenta o artigo 227 da Constituição Federal. Então, ele diz assim: define as crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos. Eles têm direito de serem educados e cuidados. Sujeitos de direitos em condição peculiar. O que é uma condição peculiar? Que ele precisa de cuidados diferentes de adultos. É peculiar a condição da criança. Então isso já nos mostra que nós precisamos, através do diálogo, através da amorosidade, que isso se ajuste de uma maneira diferente com as crianças. Em condição peculiar de desenvolvimento, que demandam proteção integral e prioritária por parte da família, sociedade e do Estado. Aqui é uma parte interessante. Quando a gente acha assim, filho não é meu, eu não tenho que me preocupar. Tem uma criança lá na rua, eu não tenho que me preocupar. Porque ele deve ter uma família. Alguém vai cuidar daquela criança. Mas tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto, se a gente houvesse aqui agora um estatuto espiritual, diria a mesma coisa. Todos nós temos responsabilidades. O estatuto diz que, primeiro por parte da família, primeiro a família é responsável por aquela criança. Mas se não houver uma família, a sociedade é responsável por aquela criança, está aqui na lei. Quem é a sociedade? A sociedade somos todos nós. E, se a sociedade então ainda assim se negar, o Estado é responsável por aquela criança. O que Jesus faria nessa situação? Se ele visse uma criança na rua e não fosse filho de Jesus, como sabemos, né? Jesus não teve filhos aqui na terra, só irmãos, todos nós. O que Jesus faria? Não é meu filho, eu não vou cuidar. Mas Jesus era da sociedade. Será que Jesus iria abandonar? Então, qual é o nosso papel? Eu trago isso como uma reflexão final, então. Qual é o nosso papel perante todas essas crianças? Quando a gente vê, mas eu não posso me meter, mesmo que aquela família tem o pai, tem a mãe, mas aquela família está assim, mas eu ainda tenho acesso àquela criança. Converse. Dê um tempo de diálogo gostoso com uma criança que você pode ter essa oportunidade. Hoje em dia não é mais permitido as visitas nos abrigos, por conta de N problemas que aconteceram. Mas se um dia tiver uma oportunidade, converse com crianças e adolescentes que você vê eles lutando por atenção. Porque muito do que nós vemos hoje, esses filhos, esses órfãos de pais vivos, quando tem tantas coisas que eles querem mostrar, rebeldia, enfim, é chamando a atenção para si. Para que alguém olhe, para que alguém converse, para que alguém me entenda. Então fica essa reflexão. E não pensamos que os filhos são só das famílias. Lembramos dessa hierarquia: família, sociedade e Estado. Mas principalmente do nosso dever moral como espíritas, como cristãos. E o que Jesus faria nessa situação? Então, essa é a lei dos homens. E será diferente então das leis divinas que regem a nossa evolução? Então eu encerro com essa reflexão para que todos possam pensar, internalizar e, se possível, levar isso a todos aqueles que conseguirem. Muito obrigada. Nós que agradecemos essa oportunidade. É forte, né? Pensar na nossa responsabilidade com tantas crianças que existem no nosso entorno, né? Com certeza. Já fomos um dia? Já fomos. Então, vamos pensar, e mais do que pensar, vamos agir. Porque é isso que esperam de nós, que
Vamos agradecer essa casa, a esses trabalhadores espirituais que estão aqui conosco, a esses irmãos desencarnados que também vieram ouvir essa palavra. E vamos nos preparando para o passe, com nossa mente elevada, pensando somente em coisas boas, boas energias. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Não nos deixeis cair